A história de um povo também é escrita pelas mãos de quem preserva sua memória. Nesta entrevista especial, o historiador e pesquisador Rogério Pereira conversa com Isaac Carmo, grafiteiro poeta e um dos protagonistas da criação da Biblioteca Pública Municipal de São Domingos do Capim. Em um bate-papo repleto de lembranças, Isaac revela como surgiu a ideia da biblioteca, os desafios enfrentados para transformá-la em realidade e a importância desse espaço para a formação de leitores e para a valorização da cultura capimense. Um encontro entre dois apaixonados pela história e pela cultura local, resgatando fatos que ajudam a compreender o passado e inspiram as futuras gerações. Acompanhe esta entrevista e descubra como nasceu um dos mais importantes patrimônios culturais de São Domingos do Capim. Sou Rogério Pereira, estou aqui com Isaac Carmo, um cidadão filho de São Domingos do Capim, portanto, uma pessoa nativa daqui da região e conhecedor da história, ele já trabalhou no Correio, acho que uma das primeiras pessoas a trabalhar no Correio aqui de São Domingos do Capim foi ele. Se teve um outro antes dele, mas ele foi uma pessoa que mais tempo trabalhou no Correio, por muito tempo. O Isaac é uma pessoa que domina bastante o grafite, e de uma forma muito peculiar, um estilo próprio dele, um trabalho muito interessante. E também escreve, mais uma faceta do Isaac Carmo. Conheço o Isaac há muitos anos, já fizemos vários trabalhos juntos, inclusive um jornal que aqui foi lançado, o Correio do Capim, com cinco números. E também fizemos o primeiro FECAM, e ele foi uma das pessoas também que participou desta equipe, uma equipe bastante robusta, composta acho que quase umas 20 pessoas mais ou menos. É verdade. Então, hoje estou aqui com ele para a gente gravar, porque o Isaac, como foi seminarista, e naquele tempo, na sua época, era difícil a leitura, era difícil saber, ainda nós tínhamos aquela professora leiga, então era aquela quintoanista que ia embora. Então Isaac, por ser uma pessoa que fez lá em Bragança, me corrija se eu tiver... Não, tá certo, Bragança. Ele fez em Bragança um período de seminarista, no seminário lá de Bragança, os Barnabitas. E quando retornou para São Domingos, ele veio com um conhecimento bem mais apurado, bem mais robusto, podemos dizer. E ele foi convidado pelo um prefeito da época, que isso ele vai dizer depois, só estou aqui fazendo um preâmbulo da apresentação do Isaac, e ele foi convidado com esse prefeito para trabalhar na prefeitura aqui de São Domingos do Capim. Aí tem uma história muito interessante sobre a biblioteca. Então, o Isaac já lançou algumas escritas suas, já publicou, melhor dizendo, e hoje é uma pessoa também já reconhecido na literatura. E nós vamos falar sobre a Biblioteca Pública de São Domingos do Capim, que o Isaac teve uma participação muito interessante nesse processo da criação da Biblioteca Pública Municipal de São Domingos do Capim. Uma coisa muito interessante. Primeiramente eu pergunto para você, isso aqui vai para a internet? Sim. Vai para todos os continentes? Uhum. Aqui vai ser postado nas redes sociais, essa nossa entrevista. E aí você olhando bem para a câmera, você vai dizer se você permite ou não permite. Se você não permitir, a gente para por aqui mesmo, que não adianta a gente gravar uma coisa que não vai ser publicado, né? Claro, permito dentro do âmbito das minhas informações, né? Daquilo que eu conheço. Ótimo, até porque não pode ser diferente. Já é uma entrevista, a gente vai justamente publicar aquilo que você vai dizer. Então, começando, Isaac, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde. Já que isso aqui vai para a internet, todos os continentes, todos os horários. Nós estamos gravando hoje pela manhã,
né? Desse dia, desse Sete. julho, 7 de julho, 7/7 Isso. de 2026. Exatamente. Né? Aqui na sua residência, começando essa gravação, e eu te pergunto, daria para você, já iniciei a fazer a tua apresentação, mas a apresentação melhor é aquela que você realmente vai fazer o próprio. Tá aí a nossa câmera, pode fazer a sua apresentação para as pessoas que vão te acompanhar, que vão te assistir, que vão nos assistir, para eles conhecer melhor quem é o Isaac. Isso. Pois é, então, parte o Rogério já apresentou, não é? Dos meus dados, eu fui seminarista durante 6 anos em Bragança do Pará, e no retorno para cá, eu voltei um pouquinho empolgado, porque realmente eu tinha um conhecimento de lá daquela casa, daquele seminário, né? E cheguei aqui em janeiro de 1971. Né? Saí do seminário e voltei para cá. Janeiro de 1971. E aí fiquei na casa dos meus pais. E o sonho do papai e da mamãe era que eu tivesse um emprego. Aí, não, mas tu tem que ter um emprego e tal. Eu fiquei esperando um ano esse emprego, e a gente esperava da prefeitura, que eram nossos amigos e tal. Esperei um ano e nada. Aí um dia o papai ficou meio bravo e disse, agora eu vou cobrar esse emprego para ti. Aí foi lá, falou com o prefeito, falou com o irmão do prefeito, que eram amigos nossos, e aí eles me chamaram. Quem era o prefeito da época? Tu lembra o nome? Nessa época era o Carlos Gomes de Araújo. Carlos Gomes de Araújo. Exatamente, era o seu Carlos Gomes de Araújo. Ele era o prefeito. Eu acho que ele iniciou o mandato em 70. Porque em 71, quando eu cheguei aqui, ele já era prefeito. Já estava na prefeitura, já estava prefeito. Já era prefeito. Né? Então eu fiquei um ano aqui, na casa dos meus pais, e aí em fevereiro de 1972, eles me chamaram e me contrataram lá. Eu lembro que o primeiro cargo que eles me deram foi de inspetor escolar do município, porque tinha que assinar a carteira, né? Sim. Fazia a portaria. Naquele tempo era CLT. Era CLT. Fazia a portaria, assinava a carteira. Então, meu primeiro cargo foi inspetor escolar, que eu nunca exerci, né? Porque só para colocar na carteira. Só para constar, né? Aí eles me designaram para uma função que eu lembro até hoje, que foi tesoureiro do Serviço Autônomo de Água. Na época era SAA. Não era SAAI como é hoje. Era SAA. SAA. E funcionava aqui na Dr. Olavo Sodré. Eu fiquei ali e eu fazia de tudo, né? Eu era tesoureiro, eu era contador, fechava o caixa e atendia o pessoal. E essa foi a história. Quanto à biblioteca, depois o senhor Carlos Araújo me chamou e disse, agora tu vem para cá, para dentro da prefeitura. O administrativo. Foi, e aí ele me reclassificou. Ele me reclassificou como auxiliar de contabilidade. Porque eu tinha feito um ano de contabilidade comercial em Bragança. Sim. E aí ele me contratou, né? E eu fiquei como auxiliar de contabilidade, né? Na época a prefeitura tinha poucos funcionários, eu lembro que era a secretária, não é? O João Mires, meu vizinho aqui, eu, Vicente Belo, Benedito Araújo e alguns outros mais, né? Sim. Mas eram poucos. Um contingente bem reduzido. Era bem reduzido. E aí, como auxiliar de contabilidade, eu acabava fazendo um pouco mais de tudo também. Aí o prefeito descobriu que eu tinha uma certa habilidade na máquina da datilografia, né? E eu gostava muito de datilografar, e eu era meio bom nisso, né, Rogério? Sim. E aí ele me chamava... Tinha uma boa agilidade nos dedos. Uma boa agilidade nos dedos. No tac-tac. Nunca fiz curso para isso, mas eu aprendi na prática. Autodidata. Autodidata. Aí ele descobriu isso e me chamava no gabinete dele para fazer os ofícios. Quando ele chegava, tinha uma campainha em cima da mesa dele, ele batia a campainha, né? E eu já sabia, ele me chamava. Manda o Isaac aqui, eu entrava. Aí ele diz, olha, eu quero um ofício fulano de tal, para tal repartição. Botava logo um bocado de ofício ali. Sim. E aí eu anotava e ia redigir. E num desses momentos, ele me chamou e disse, olha, nós vamos criar uma biblioteca aqui, mas precisa um suporte inicial, precisa que eu faça um ofício requerendo. Na época, o ministro da Educação era a ditadura militar,
era o Jarbas Passarinho, que era compadre dele. Era padrinho da Ritinha, que era filha dele, né? E ele estava em Brasília, era ministro da Educação. Aí precisava oficiar para o ministro da Educação. Ele faz um ofício ao ministro da Educação, assim, pedindo e justificando por que nós queremos a biblioteca. Aí eu fiz o rascunho, né? Tudinho. Aí levei para ele e olhou e disse assim, mas precisa de um acervo. Eu digo, mas sim, e tem acervo? Ele disse, mas a gente tem que criar um acervo, né? Um número de livros, né? De obras ali já existentes. Aí ele disse, cria aí o número. Aí eu voltei e criei um número fictício que eu nem lembro hoje qual foi, né? Sim. Fizemos ofício, levei, ele aprovou, assinou e mandou pro ministro da Educação, que era o compadre dele, né? E aí a história é essa, praticamente. Eles aprovaram, né? A partir desse ofício, eles aprovaram, deveria ter uma verba, alguma coisa, né? E foi essa a história. Essa foi a história da criação da Biblioteca Jarbas Passarinho, é o nome dela. Quer dizer que quem criou a primeira biblioteca foi pública municipal, o prefeito Carlos Gomes de Araújo. Isso no período de 70, acho que foi 70, que ele assumiu, a 76. Na época os prefeitos tinham mandato um pouco mais longo, o mandato dos prefeitos. Às vezes tinha também o mandato tampão, né, acrescentar mais 2 anos. Né? E o Carlos Araújo acho que foi 5 anos. 5 anos a mais, exatamente. E hoje nós temos a nossa biblioteca aí, né, que você até trabalhou lá, foi ministro, secretário da Cultura. Pois uma história bastante interessante. Bastante interessante. Isso. Né? E nós temos a nossa biblioteca aqui na sede do município. Isso, uma biblioteca que realmente ela traz bastante, ela abre um espaço de conhecimento muito grande, muito amplo dentro da comunidade, dentro da sociedade. Muito importante, porque você sabe que a leitura é uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento, para a formação do ser humano, da mente humana, né? Então ele precisa da leitura, precisa dos livros, precisa das pesquisas, ele vai lá no centro apropriado, que é a biblioteca, né? E nós eu espero ainda que a biblioteca esteja recebendo todo o apoio, todo o incentivo, toda a assistência que é necessário nessa área. Também tu chegasse a ser vereador, né? Eu fui vereador. Vereador constituinte, né? Eu fui vereador constituinte. Essa palavra, ela foi nova na época, né? Sim. Porque nunca antes havia acontecido vereador constituinte. Por quê? Porque naquela época tinham promulgado a Constituição Federal, né? Em 1988, e precisava que os municípios tivessem a sua Constituição, que é chamada Lei Orgânica. Lei Orgânica. Então nós fomos investidos dessa função. E eu entrei já, no primeiro ano de mandato, já com esse encargo, né? De trabalhar a Lei Orgânica, no conjunto dos vereadores, né? Então os vereadores iam trabalhar a Lei Orgânica, e aí eu um pouco nervoso também, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Aí abri um estágio lá em Belém, de 3 dias, exatamente para a gente tomar pé da situação. E eu fui sozinho, né? E eu fiz esses 3 dias, aí eu voltei com um anteprojeto da Lei Orgânica. Nesse anteprojeto eu fui trabalhar e dei entrada nesse anteprojeto que foi aprovado. A partir daí, então, a Lei Orgânica. Aí o anteprojeto ele entra e aí os vereadores constituintes vão trabalhar as emendas, tira, coloca e vai aperfeiçoar o anteprojeto, vai aprimorar para a nossa realidade. Muito bem. É a Lei Orgânica que nós temos hoje. Pois é, Isaac, eu te agradeço a colaboração, porque é um trabalho que eu venho fazendo. Realmente. Tá? Não é o primeiro e com certeza não será o único. Amanhã mesmo vou entrevistar o seu Vavá Luz. Sim.
é o único remanescente da família Luz com capacidade de falar alguma coisa da família Luz. Sim, com certeza. E a família Luz, não sei se tu sabes, se tu lembra, se tal, que os Luzes vieram de Bragança. Uhum. Né? Domingo da Luz, João da Luz e Domingo da Luz. Sim. João da Luz ficou ali na Foz do Pirajauara. Sim. E o Domingo da Luz, depois ele, de Caratateu, depois ele voltou para a Foz do Palheta. Isso. Então amanhã a gente já está com o horário já certo, assim como eu acertei com você, para a gente fazer, para deixar para essa juventude, para as pessoas interessadas, conhecer quem foi Isaac, a participação do Isaac dentro da comunidade, ele como filho do município, né? De um pai, uma família, principalmente um pai, seu Damasceno, que era uma pessoa muito voltada para esses questionamentos. Uma pessoa ele também foi vereador, né? russa, também chegou a ser vereador. Não ganhava nada na época. Na época não tinha salário. Não, porque era a ditadura militar. Ele sempre dizia, ele se referia ao Castelo Branco, ele disse, foi o Castelo Branco que criou essa lei de vereador não ganha nada. Ele não ganhava nada. Não tem participação. Não. Era só a vontade mesmo de trabalhar. Era só isso. Né? Meu amigo, então muito obrigado. Nós que já trabalhamos junto aqui no primeiro Festival da Canção, sim, como eu já falei na abertura. Trabalhamos também na elaboração de um jornalzinho. Lembro do jornal, com certeza. Muito inédito no município, não foi? Inédito no município, nós fizemos esse trabalho e fizemos muitos outros também, né? Exatamente. Está a nossa câmera à sua disposição para as suas considerações finais. Tá, antecipadamente eu quero mais uma vez reforçar aqui os meus agradecimentos por atender de uma forma gentil esse convite para falar um pouco da história interessante, a rica história de São Domingos. Eu que te agradeço também muito por abrir esse espaço, né? De colocação dessas informações, né? Então eu te agradeço muito também, milita até hoje nessa seara, né, da cultura, né? Contribui muito para o município, já contribuiu, continua contribuindo, então eu te agradeço muito também. Muito obrigado, boa tarde. Muito obrigado, que isso sou eu, meu amigo. Tamo junto. Obrigado. Tamo junto.